Bom dia, muito bom dia para você ligado nesse Bom Dia Gigante. Nessa quarta-feira vou trazer muitos detalhes para você sobre a partida que o Vasco fez ontem, mas antes pedir para você dar o like nesse vídeo, é muito importante, é só clicar no curtir, se inscreva no canal, tem um botãozinho aqui embaixo, você se inscreve, do lado tem um sininho, acione esse sininho das notificações, assim sempre que a gente subir um vídeo, você vai ser informado através do YouTube e claro, compartilhe sempre os nossos vídeos. Copie o link e joga nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, publica no Facebook, no Twitter e em outras redes sociais, vai ajudar bastante o canal que cresce a cada dia mais, fazendo jornalismo esportivo com qualidade, credibilidade e seriedade para você, torcedor vascaíno. E o Vasco ontem ficou apenas no empate jogando fora de casa no Couto Pereira contra a equipe do Coritiba em 1-1, placar para alguns que foi bom, mas para outros o Vasco poderia ir buscar o resultado de vitória. Mesmo assim, o Vasco saiu na frente no segundo tempo, gol marcado por ele. Ele, sempre ele, Germancano, fez Vasco 1-0 após assistência do Gabriel Peck num chute de fora da área que o goleiro Wilson soltou do MT, o Gabriel Peck pegou e fez o passe para Germancano abrir o placar Vasco 1-0. O Vasco com a vantagem no placar, mais uma vez vacilou lá atrás, o André escorregou e no cruzamento para a área o atacante Léo Gamário de cabeça contou com uma falha do goleiro Vanderlei e empatou 1-1. Depois disso, os times tiveram poucas oportunidades e o placar ficou no 1-1. Com o resultado, o Vasco saiu da quinta colocação, foi para sexto colocado, agora com 17 pontos, 2 pontos a menos que o Guarani, que é o primeiro time dentro do G4. E na próxima rodada, o Vasco recebe o líder Náutico no domingo às 4 da tarde em São Januário, partida fundamental para o Vasco, quem sabe, terminar essa 12ª rodada dentro do G4 do Campeonato Brasileiro da Série B. E ao final da partida, o técnico Marcelo Cabo analisou assim o empate do Vasco com o Coritiba 1-1 no Couto Pereira. A gente fica com um sentimento de frustração, né? A gente sai daqui frustrado por não levar os 3 pontos, porque o que a equipe apresentou, né, em organização, entrega de jogo e uma entrega dos atletas, subimos um pouco mais a marcação, então assim, tudo que a gente planejou, executou. Infelizmente tomamos um gol onde a posse de bola era nossa, depois criamos algumas boas alternativas para poder vencer o jogo. E a gente tem uma meta nesses 3 jogos com a primeira colocação, era fazer 7 ou 9 pontos. Uma vitória contra o Náutico nos dá os 7 pontos que a gente vai buscar. Sabemos que é uma equipe muito qualificada, mas a torcida pode entender que o Vasco vai ter esse DNA daqui para frente. A equipe está evoluindo dentro do novo sistema do 4-4-2, está criando. Há de convir e há de lembrar que dos últimos 3 jogos fora de casa, foi esse jogo que a gente conseguiu iniciar e terminar com 11. Né? Os outros 2 jogos a gente teve expulsão. Então a equipe tem uma maneira bem sólida de jogar fora de casa, bem parecida como jogamos em casa, para buscar o resultado. Então agora é ter tranquilidade, recuperar os atletas, para que a gente pegue o líder do campeonato em casa e faça valer a força de São Januário, a força que a equipe está em casa, para que a gente possa buscar esse resultado positivo. E uma das maiores críticas do torcedor do Vasco nesse empate em 1-1 com o Coritiba ontem no Couto Pereira, em cima do técnico Marcelo Cabo, foi a demora da substituição do meia Marquinhos Gabriel, que ontem teve uma péssima atuação. E mesmo assim, o treinador manteve ele quase até o final da partida. Em contrapartida, substituiu primeiro o atacante Gabriel Peck, que vinha bem e inclusive tinha acabado de dar assistência para o gol do Vasco marcado por Germancano. E o técnico Marcelo Cabo explicou essa opção de tirar Gabriel Peck primeiro antes de Marquinhos Gabriel, que não teve uma boa atuação na partida. O Peck já, pela entrega dele, eu talvez repute que o Peck possa ter sido um dos melhores em campo, talvez o melhor em campo. Mas a função do Peck é uma função que desgasta muito. O Peck é um cara que ele é muito intenso dentro do jogo. E ali, por volta dos 30 minutos, a gente já precisava dar uma repaginada naquela linha de 3, né? Então eu fiz a primeira tendo o Jabá no campo, um jogador que agride muito o terço final, ele é um jogador de muita força, muita velocidade, ia nos dar essa transição, e um jogador descansado e renovado, né? Então a questão do Peck é porque ele estava muito bem no jogo, mas a intensidade dele já estava começando a cair, já estava diminuindo na recomposição e na saída para poder organizar o jogo. E como a gente não tinha feito nenhuma substituição e a gente tinha jogadores descansados, a gente precisava
dar uma repaginada ali no meio campo e nas extremidades, para que a gente pudesse ter esse volume para poder buscar a vitória. Então, assim, foi mais... A equipe estava muito encaixada, por isso que eu demorei um pouco a substituir, né, porque os jogadores estavam muito encaixados, a equipe estava muito bem, mas vai chegando ao longo do jogo, o próprio MT chegou para mim e falou que estava cansado, que não aguentaria até o final pela sua função, e o PEC também. E ali a questão do Arthur no Marquinhos Gabriel foi uma questão que eu quis buscar a vitória, né, um jogador que é um atacante, vive um momento muito bom, está fazendo muitos gols, e a gente teve aí 2 boas oportunidades com ele, então foi essa questão das substituições, e eu acho que a equipe cresceu, repaginou, ganhou mais força com os 3. E uma situação curiosa aconteceu minutos antes do início dessa partida. O volante Rômulo foi divulgado na listagem no time oficial do Vasco para a partida como titular do meio-campo. Só que minutos antes de começar a partida, no aquecimento, ele sentiu um problema no tornozelo e foi substituído por Martias Galarça. E eu perguntei na coletiva de imprensa ao técnico Marcelo Cabo sobre como está a situação do jogador, se ele tinha alguma novidade, e pedi também para ele analisar o próximo adversário do Vasco, o líder Náutico. E a questão do Rômulo, ele teve uma entorse, né? Eu ainda não tenho muito um parecer sobre como é que está o Rômulo, porque foi muito em cima da hora do início do jogo, eu precisei dar uma reorganizada daquilo que eu tinha feito na palestra, mas ressaltar o bom jogo do Matias, entrou muito bem, fez a função e nos entregou muito bem. O Náutico é uma equipe que vive um grande momento, né? O Náutico é a base do Náutico de 2020, né, que terminou a temporada, mexeu muito pouco na equipe, tem um treinador muito experiente, onde eu respeito muito o Hélio dos Anjos, vive um grande momento, as coisas estão caminhando bem para o Náutico. A gente vai encontrar no Náutico, que a gente encontrou no Sampaio Corrêa, no Coritiba, equipes que se prepararam, estão no G4, e o Vasco confrontando e enfrentando esses times de G4 de igual para igual e sempre buscando a vitória. E a gente tem um objetivo muito grande em vencer esse jogo em casa, sabemos que é difícil, o Náutico vive um grande momento, mas aí desses 9 pontos, a gente tem que buscar os 7 pontos, porque a gente precisa ou entrar no G4 na próxima rodada, ou estar bem próximo ali para entrar no G4. E agora aquele quadro Notícias Rápidas e Diretas aqui dentro do Bom Dia Gigante. E o Vasco oficializou a contratação do atacante Júnior Vitor Tavares, de 19 anos. O jogador, que estava no Internacional, chega em princípio para reforçar o time sub-20 do Vasco. Ele agora tem contrato com o Vasco até o final de 2023. E por falar em atacante, Germancano, ontem com seu gol marcado contra a equipe do Coritiba, chega a 37 gols com a camisa do Vasco, e ele passa a ser o segundo jogador estrangeiro com maior número de gols na história do Vasco, empatando com o paraguaio Silvio Parodi. Germancano sempre fazendo história no Vasco, e ontem comemorou o aniversário de seu filho, fazendo L nessa comemoração do gol contra a equipe do Coritiba. E para fechar, já temos a arbitragem para o jogo de domingo entre Vasco e Náutico em São Januário. Quem apita o jogo é esse cara aí, ó, Ramon Abate Abel, de Santa Catarina, auxiliado por outros 2 catarinenses, Alex dos Santos e Éder Alexandre. Quer dar um presente para sua mulher ou para seu marido? Precisa de um perfume? E se seu relógio dá problema? Vá na loja Pompador, Shopping Barra Square 3555, lojas 120 e 121, Bloco 1, Barra da Tijuca, Zona Oeste, Rio de Janeiro. As melhores marcas da perfumaria importada, grande variedade de relógios importados e nacionais, relojoeiro no local, troca de bateria e pulseira, conserto de todas as marcas de relógio, joias, ouro 18 quilates. Pompador, atendendo você com brilho e pontualidade.
E para fechar esse Bom Dia Gigante, tapete vermelho estendido para ele, meu amigo Jean Faísca, que vai fazer uma análise sobre esse empate do Vasco de ontem contra a equipe do Coritiba. E aí, Jean, bom dia, conta pra gente essa sua análise em relação a esse jogo do Vasco de ontem. Fala galera do Bom Dia Gigante, tudo certo? Passando aqui para analisar esse empate do Vasco fora de casa contra o Coritiba na noite de ontem, 1-1. Um jogo que o Vasco mais uma vez não apresentou um bom futebol, uma equipe que fez um primeiro tempo novamente muito abaixo daquilo que a gente imagina de uma equipe que era para ser protagonista nessa Série B, e a gente não está pedindo nada demais, até porque é a maior folha da Série B, é a maior tradição da Série B, e o torcedor do Vasco não fica feliz de ver essa postura que a equipe acaba tomando durante os jogos, e ontem não foi diferente. Uma equipe que só tem um jogador de velocidade entre os 11 que saíram jogando. Aliás, falar um pouquinho dessa escalação, o Rômulo voltaria à equipe titular, machucou durante o aquecimento, aí entrou o Galarza. Mas qual é o critério para o Rômulo voltar para essa equipe? Qual foi a grande partida que o Rômulo fez para merecer a titularidade nessa equipe do Vasco? Então são escalações confusas, é um modelo de jogo confuso. O Vasco tem 3 oportunidades dessa maneira de fazer gol. É o Peck sair driblando todo mundo da defesa, chegar lá na frente e fazer o gol, sobrar uma bola para o Cano num bate-rebate ou numa falha do adversário. E foi dessa maneira que saiu o gol do Vasco. Um chute do MT de muito longe, o goleiro Wilson rebateu ela de forma errada, veio o cruzamento e o Cano guardou. Precisa de uma chance, e é uma chance que ele tem durante o jogo, porque a equipe do Vasco cria muito pouco. Ontem ainda criou um pouquinho mais por causa da individualidade do Gabriel Peck. E outra coisa, a FIFA, pela pandemia que o mundo vive já há um bom tempo, permite 5 substituições. E o Cabo passa 75 minutos do jogo sem alterar nada. Eu fico me perguntando, será que ele fica feliz vendo o Vasco apenas empatar um jogo? Será que não passa pela cabeça dele? Aliás, o Vasco não entrou no G4 e se todo mundo nessa rodada, por exemplo, o Goiás joga com o CSA. Se o Goiás vencer, passa o Vasco. O Brusque tem 2 jogos a menos. Se vencer, passa o Vasco. E o Avaí tem 1 jogo a menos. Se vencer, passa o Vasco. Ou seja, não estou falando nada de outro mundo. O Vasco, a partir da hora que a tabela tiver todo mundo com o mesmo número de jogos, pode estar na 9ª posição. Me desculpa quem fica conformado com isso e eu acho que tá bom. Para mim tá muito longe daquilo que eu imagino pro Vasco. Enfim, torcedor, domingo, jogo muito difícil contra o líder náutico. A gente espera uma outra postura e uma outra escalação. Ou então um outro modelo de jogo que priorize mais a posse de bola com esses jogadores que estão à disposição. Um abraço e até domingo no pré-jogo. Valeu, Jean Faísca, obrigado pela sua análise aqui nesse Bom Dia Gigante. Mais uma vez eu peço para você dar o like nesse vídeo, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e siga a gente nas redes sociais. @avascaínos, Twitter, Facebook, Instagram, a gente dá sempre muita informação por lá. Curta também o nosso segundo canal, o Ave Mais. Hoje de manhã o Flávio Dias fez o nosso Acorda / mais comentários. Com certeza você vai ficar muito bem informado e o card está passando aqui em cima. Ótima quarta-feira, à noite tem o nosso AveNews, com certeza recheado de informações do jeito que você gosta, do jeito que você merece. Grande abraço, tamo junto, melhor quarta-feira de suas vidas. O Vasco não venceu, mas com certeza domingo vamos passar por cima do líder náutico e com certeza terminar a rodada dentro do G4. Assim espero. Grande abraço, galera. Fui!